Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e que é bastante comum, né, aqui nos Estados Unidos, mas não tão comum aí no Brasil, que é a questão de carros autônomos. O carro autônomo, que quando eu estava no Brasil, era uma questão assim que a gente olhava e parecia muito distante, né? Parecia bem no futuro mesmo. E aqui nos Estados Unidos, ele já é bastante realidade, tá? Em muitos locais, óbvio. Ele não é extremamente popular, né? Como um carro a gasolina ou como os próprios carros elétricos aqui, mas é já bem possível observar. E a questão principal que eu queria abordar, desculpa que eu tô gripado, é engraçado que aqui essa época época de inverno é época de gripe, realmente é real. Todo mundo gripado, um monte de gente aí tossindo, espirrando. Mas o que eu quero trazer é assim uma noção melhor para que vocês possam estar um pouco mais inteirados do que quer dizer exatamente essa questão de carro autônomo e tudo. Começando pelo Tesla, né, que é o mais famoso. O Tesla, ele tem hoje uma função, né, de autonomia mesmo, que é o Full Self-Driving, né, ou tipo, dirigindo sozinho. E o importante primeiro é para todo mundo saber que o Tesla Full Self-Driving, ele é uma função adicional. Ele não é uma função que vem de fábrica do Tesla. Para você usar essa funcionalidade do carro, você tem que pagar um extra, né? Você paga na hora que você está comprando, ou para você ter liberado permanentemente no carro, né? Você paga um valor que não é pouca coisa, tá? É um valor alto. Ou você paga uma mensalidade, tá? Que também é uma mensalidade relativamente alta. É uma mensalidade que, assim, você consegue até conseguir fazer um leasing de um carro barato aqui nos Estados Unidos, com essa mensalidade do Full Self-Driving. Então, é importante primeiro saber isso, tá? Que não é todo mundo que tem um Tesla que aperta um botão e o carro sai dirigindo sozinho. Um outro ponto interessante é falar sobre níveis de autonomia, que é uma coisa que não é tão popular, né? Eu sempre gostei dessa questão de carro autônomo e tal, então eu pesquisei bastante sobre isso, sempre fui aprendendo e conversando com as pessoas. Mas tem alguns tipos de níveis. E o nível onde você tem um carro autônomo que se dirige sozinho, sem motorista, realmente, que pelo menos aqui nos Estados Unidos, o carro que tem feito isso é a Waymo, tá? O Waymo, ele é uma parceria que foi feita entre Google e Jaguar para ter esse carro autônomo. Então é um carro realmente autônomo, né? Mas ele tem volante, tem essa parte aqui da cadeira do motorista, só que não tem ninguém. Então é como se fosse um Uber. Quando você chama pelo aplicativo, é engraçado, o carro vem, chega, né, sozinho, sem ninguém, você abre a porta, fecha a porta e você fica ali, que tudo fica funcionando sozinho. Então é bem interessante isso. E não é nos Estados Unidos todo que o Waymo está disponível, tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem. Mas se eu andar uns 20 minutos para o norte, já encontro lá em Los Angeles. Los Angeles ele roda Waymo, né? Em São Francisco também roda. E por que eu tô falando do Waymo? Porque ele é um nível de autonomia 4, tá? Guarda isso, autonomia 4. E o que é autonomia 4? Falando em uma frase simples, é isso. É você poder ter um carro que vai dirigir, tomar decisão e não precisa de um motorista, não precisa de assistência nenhuma. Já o Tesla, voltando ao tema do Tesla, né, que ele tem o seu Full Self-Drive, ele tem um nível de autonomia 2. Então olha só a diferença, isso é importante. Tesla, ele fala que, né, já tem um super sistema avançado que dirige sozinho. Tem gente que fala que já dirigiu mais de 100 km sem tocar no volante, sei lá o que. Porém, nível 2, né? Tem muita gente que fala, mas é um 2 Plus, é um 2 avançadíssimo. Mas é 2. Então, como que é possível, né, ter um carro como o Tesla, né, que tem uma super aí, reputação, famoso, né, no mundo todo, tendo um Full Self-Drive nível 2, longe pra caramba do nível 4, e o Tesla já tá lançando o Robotaxi dele, né, que já tá rodando também em alguns locais como teste. E aí que entra o pulo do gato, na verdade. O nível 3, ele é como se fosse uma maldição.
tá? Ninguém quer ter nível 3. Por quê? Qual é a questão? Nível 2, você tem a autonomia do carro, porém com assistência do usuário. O usuário parece que o cara tá lá fumando, né? Mas não é. O usuário é a pessoa que tá lá, né, atrás do volante aqui, tipo eu, né? Tipo você, qualquer motorista. Nós somos os usuários. E aí, a assistência tem que ter. Ou seja, o carro tá lá, fazendo suas pangaresices. E aí, de repente, aconteceu uma coisa muito excêntrica ali. E aí você vai precisar tomar o controle. Então, muitas vezes ele fala, bota a mão no volante, né? Muitas vezes você não pode ficar ali, ó, na boa, assim, a mão no volante. Quando eu testei o Tesla Full Self Drive há um ano atrás, ele era horrível. Dava um medo tremendo. Não sei se alguém chegou a ver o vídeo que eu publiquei, que, assim, era bem assustador, né? Eu achava que o carro ia bater a toda hora. E ele tomava umas decisões muito estranhas, né? Às vezes ele parava, estacionava e ficava parado. Eu falava, ué, acabou a viagem? O que aconteceu? Tá no meio do caminho? E do nada ele acelerava pra caramba. Era bem medonho. E aí eu falei com um amigo meu, né, que trabalha na Tesla, que é um amigo de pesca. E aí, inclusive se ele estiver vendo, provavelmente não, mas grande abraço aí, Douglas. Mas ele tava me contando que o Full Self Drive tava tendo vários updates, né? E a última atualização que ele fez no final do ano passado, né, final de 2025 ali, foi uma atualização muito boa. Acho que meio de 2025 talvez. E ele falou que tinha mudado bastante. Como ele trabalha lá, né, ele conseguia pegar um Tesla a um preço muito mais barato. Ele falou, quer dar uma olhada aí? Falei, liga aí, vamos ver. E aí ele ligou e, nossa, foi surpreendente, assim, mudou da água pro vinho. O carro ficou muito mais cuidadoso, o carro dirigiu muito mais tranquilo. E eu fiquei bem assustado, eu falei, caramba, nada a ver com a minha experiência de Full Self Drive que eu tive, né, há um ano atrás. E aí ele falou, melhorou muito. E realmente eu falei, não, agora eu quero um Tesla só para ter o Full Self Drive. E só tocando uma questão, né, mais uma ramificação. Se alguém comprou um Tesla que tem o Full Self Drive, né, que a pessoa comprou permanente a função do Full Self Drive no Tesla, quando você compra usado, você já consegue comprar com o Full Self Drive, sem pagar mensalidade nem nada. Porque se a pessoa, né, o primeiro dono, já comprou com o Full Self Drive, ele já fica ali no carro. Então isso é interessante. Já vi muito Tesla usado num preço muito bom aqui, que já vem o Full Self Drive. Então é uma boa também isso, né? Você não ficar pagando mensalidade ou vai pagar uma grana enorme ali para liberar. Então, tipo, essa é uma ideia que eu tenho. Mas voltando, né, então o Tesla melhorou muito. Então eu falei, poxa, como que melhorou tanto e ainda eles chamam de autonomia nível 2? E aí que vem o ponto, né, que eu tava falando. Nível 2, você precisa ainda do usuário ali atrás aqui do volante, né, para assumir o controle caso aconteça alguma coisa muito excêntrica. E aí o ponto principal que eu tava lendo, e que é uma pilantragem barra sacada, né, sacada às vezes é uma pilantragem, né, dependendo do ponto de vista, mas no nível 4, como o carro ele tá autônomo, sem necessidade de assistência do usuário, então, se acontecer algum cocô aí, a culpa é da empresa, né? E qual é a sacada do Tesla? Né? Se ele se mantém falando que ele tem nível 2, por mais que às vezes o Full Self Drive já possa ser um nível 3 ou nível 4, ele vai falar que ele é nível 2, vai dar lá suas desculpas, né? Falando assim bem rootsmente. Mas se acontecer algum cocô, a culpa é da pessoa, do usuário que está ali atrás do volante. Ou seja, ele transfere a culpa. Então ele fala, ele não é nível 4, não tem autonomia total. Então se o carro bater, a culpa é sua, e me compra um sorvete, né? Só vai entender isso quem assistia muito Chaves. E aí, essa que é a grande sacada. Porque se você tem uma autonomia nível 4, como o Waymo, por exemplo, para você poder rodar nas cidades, é uma burocracia gigante. Você tem que fazer todo o mapeamento, você tem que fazer o acordo com o governo e blá blá blá, não sei o que, blá blá blá. E por isso que o Waymo ele é bem restrito, tá, nos Estados Unidos. Ele tem só em algumas cidades aí. Inclusive, parênteses aqui, outra ramificação. Eu sou super ramificação man, porque eu adoro ficar lembrando essas coisas e falando. Mas um ponto interessante também, quando eu fui lá para São Francisco, né, que teve um evento do trabalho,
Fui lá pro centrão de São Francisco mesmo. O lugar que tá detonado, hein? Cacilda. Tipo, cada quadra era um monte de morador de rua, um monte de drogado e uns doidos, né? Uns caras meio doidos que abaixavam a calça, né? Não é que ficava pelado, eu tava lá com o samba canção dele, do Seu Madruga. E aí ficava correndo, gritando, sabe? Mas muito doidinho na rua. E muito mendigo mesmo. Não mendigo, né? Morador de rua. E bastante drogado, muito drogado, sabe? Fazendo as rodinhas, tipo, como se estivesse contando um segredo um pro outro. E eu fiquei bem assustado, né? Acho que eu achei bem pior do que muito lugar aí que até é mais assim, mais perigoso no Brasil. Eu falei pro pessoal, eu falei, meu, não acredito que tá assim. E muita gente se surpreendeu, porque falou que foi pra São Francisco há uns 10 anos atrás, falou que era o paraíso lá. E é engraçado porque por mais que esteja assim com um monte de lugar, né, todo tomado pela galera usando droga e morador de rua, ainda tem loja chique pra caramba. Então tem lá uma Lacoste, uma Vivara, com um monte de morador de rua na frente. Então é meio maluco isso. Fora que lá também, né, tem aquela questão de galera abusado a até $1.000 de furto, né, de roubo, você não tem punição. Então a polícia nem vai ligar se ocorrer um roubo de até $1.000, né. Tem essa, como se fosse lei aqui na Califórnia, né, que $1.000 de roubo não é considerado nada, né? Imagina se fosse no Brasil, a galera ia falir todas as lojas. Mas isso não é geral na Califórnia, tá? Por mais que seja uma lei do estado, muitas cidades, eles têm ali a sua regulamentação própria, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, eles falam, não, aqui não tem essa não, seus palhaços. Se você roubar, você vai ser punido. Então, não sei, né, exatamente como é que funciona essa questão da prefeitura com o governo, né? Nem sei se tem esse tipo de nome aqui nos Estados Unidos, para separar. Mas em São Francisco isso aí é forte, né? Inclusive tem vários vídeos na internet, né, de uma galera que rouba e tal, e o dono da loja só fica olhando e não pode fazer nada, e não chama nem a polícia, porque a polícia nem faz nada, né, se for esses furtos de $1.000. E $1.000 é coisa pra caramba, né? Se pensar aí na conversão de hoje, é roubar R$5.500, né? Com $1.000 você compra uma TV top, né? Com $1.000 você compra muita coisa boa, dá pra você encher o carrinho ali de tecnologia, né? $1.000 você compra um iPhone, você rouba o iPhone na caixa ali do cara, ou um Samsung de última geração com pouca bateria, quer dizer, com pouca memória, né? Porque os de maior memória acho que é mais caro, mas você pega muita coisa com $1.000, né? É meio bizarro isso. Então São Francisco tá bem complicado, né? Mas independente, porque eu falei isso, que lá, né, os doidinhos lá, os moradores de rua, ficar correndo no meio da rua, não sei o que, lá tá com obra pra caramba que nunca termina. Cidade horrível. E o Waymo tá lá, dirigindo firme e forte, né? Às vezes a rua tá bloqueada, ele sabe pegar meio que só um pedaço ali da outra faixa, esperar os carros pararem de passar, né, do outro lado, pegar ali a contramão por um trecho, depois volta para a pista e tal. Então, realmente, né, você precisa mapear. E como ele tá ali no caos e consegue dirigir bem, se ele vai para uma cidade mais estruturada, ele vai tirar de letra, né, essa questão de dirigir bem, né? Ele também funciona em Los Angeles. Los Angeles, o trânsito lá é bem pesado também, né? E tem muita maluquice, né? Aqui mais pro sul da Califórnia, eu acho bem tranquilo assim o trânsito, a galera é super educada, é até estranho. Eu achei muito suspeito quando eu cheguei, que eu comecei a dar seta, e aí o carro meio que desacelerou para eu entrar. E eu falei, meu Deus, o cara tá estranho, tá doente ali, ó, porque eu dei seta e o cara desacelerou, né? Diferente do que eu tava acostumado em São Paulo, que você dá seta significa fecha aí, porque, né, não pode passar. Que era sempre assim, São Paulo dava seta, a galera encostava no carro para você não passar, né? Então geralmente viu uma oportunidade, mas você primeiro já vai embicando, aí depois você dá seta, que nem eu fiz agora. Olha o paulista dirigindo aqui nos Estados Unidos e causando. E aí, né, aqui é diferente, você dá seta, o cara, quer dizer, pelo menos aqui, né, no sul da Califórnia, especificamente onde eu tô, porque lá pra Los Angeles, aí uns outros lugares mais pro norte, o negócio já é mais sinistro, né? Então eu achei suspeito. Mas então, independente, em Los Angeles, que o trânsito já é mais desafiador, né, por assim dizer, lá tem o nível 4, né, o Waymo. E aí qual que é o ponto que eu dei toda essa volta para falar? Então, se você pulou pro vídeo, você voltou exatamente pro ponto que eu tinha parado. Que para o Waymo poder rodar e expandir sua atuação, tem uma burocracia gigante, e até ele conseguir liberação de cidade por cidade, blá 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 blá, demora uma eternidade. Já o Tesla, que é o pilantrão, né, o
o sacanão aí, né, o malandro, né, ele fala que ele tem nível 2, então qualquer pessoa nos Estados Unidos inteiro que comprou um Tesla, pagou o Full Self-Drive, pode usar em qualquer lugar. E aí provavelmente você já está descobrindo onde que eu estou chegando aqui, meu amigão. Parabéns. Que é o quê? Como o Waymo ele tem uma atuação muito mais restrita e cada carro do Waymo ele é uma parafernália gigante, o Waymo ele tem muito menos pontos de data, né, ou pontos de observação do carro que está dirigindo para melhorar o próprio sistema e aprender. Por outro lado, o Tesla, né, que ele é muito mais acessível, né, não que seja barato, né, o Tesla com Full Self-Drive, mas tem muito, assim, infinitamente mais Tesla com Full Self-Drive rodando do que o Waymo rodando, porque o Tesla pode rodar em todos os estados, porque ele se diz nível 2. Então, imagina o tanto de pontos de observação que o Tesla tem versus o Waymo para melhorar o seu Full Self-Drive. E o ponto importante também que muita gente não sabe, tá? O Full Self-Drive do Tesla, ele é baseado em câmera e inteligência artificial, ou seja, é interpretação do que a câmera tá filmando. Ou seja, que nem eu, tô andando aqui de boa, vejo uma mancha preta, já fujo. Porque no Brasil, mancha preta é igual a buraco, né? E pra quem tem astigmatismo, entrou em todos os buracos do mundo. Todo ano eu furava uma ou duas vezes o pneu, já até entortei a roda de entrar nesses buracos aí de São Paulo. Mas aqui, né, a maioria das vezes que eu vi, mancha preta é só uma mancha preta mesmo. E às vezes, né, se a câmera do Tesla ali, interpretativa, né, tem astigmatismo, ele vai achar que é um buraco também, pode fugir, né? E aí o ponto principal é que, né, essa questão de interpretação, ela está muito mais perto de um humano. Então, o Full Self-Drive do Tesla, ele tenta muito dirigir assim, muito parecido como um humano conservador, tá? Quer dizer, depende do nível que você coloca lá, às vezes é um humano maluco. Mas o do Waymo, ele não usa só câmera, ele usa câmera, usa sensor e usa também um negócio que eu esqueci o nome, que ele é uma bolona que fica em cima do carro, lançando mais de 1 milhão de laser ali, ó, que bate e volta, tipo o esquema de morcego, sabe? E aí ele sabe exatamente o que tá, em qual distância que tá em 360, né, em todos os lados do carro. Ou seja, além da câmera, ele tem esse sensor absurdo que ele realmente consegue fazer um mapeamento físico do que tá em volta. Não é uma interpretação do tipo, ó, eu acho que aquilo é um buraco. E aí vai lá, desvia, causa, mata o esquilo e na verdade era uma mancha preta no chão. Então, né, o do Waymo ele é muito mais avançado, por isso que é um nível 4. Inclusive, a maioria dos sistemas automotivos nível 4, eles têm, né, combinado a câmera com interpretação, com IA e com esse sensor aí de morcego aí. Então funciona muito melhor. E Tesla só está confiando na câmera, né, que tem câmera pra cacilda também, e interpretação da IA, né? Então, assim, ainda tem casos aqui que a Tesla vai lá, atropela a criança, mata a gente, aí é o caos, né? E assim, eles têm comprovado que o Waymo, ele tem um índice de acidente e tal, acho que era 90% menor, tá, do que pessoas, se comparado também o número de carro, o número de incidente, blá blá blá. Mas isso é interessante. Aqui nos Estados Unidos não tem muito, tá, carro autônomo. Tá chegando alguns agora em 2026, né? Foi apresentado um sistema autônomo também da Honda, tá, o Lucid, que é uma marca também meio de luxo aqui, elétrico, também tá apresentando seu novo sistema autônomo. Mas hoje, pelo que eu vi, só tem o Tesla mesmo e o Waymo rodando aqui nos Estados Unidos. Uma outra coisa interessante também, ainda falando de sistemas autônomos, eu nem falei do nível 3, olha como o cara não tem foco. Foca, meu maldito! O nível 3 que eu não falei até agora, o que ele é? Ele fica ali numa área cinza, e é por isso que ninguém quer o nível 3. A área cinza do 3 é o seguinte: ele não é um nível 2 que precisa de muita assistência, mas ainda precisa de assistência, e aí não é um nível 4 que ele consegue dirigir sem assistência nenhuma. Então ele é uma área cinza que ele é e não é. Então, se der ruim no nível 3, por mais que ele seja muito bom, a culpa é da empresa também. E a Tesla não quer isso, não quer nenhuma culpa pra ela. Ela fala, não fui eu, foi o Pangaré ali que não sabe que precisa de assistência. Então, toda a empresa evita o nível 3, porque o nível 3 deixaria o usuário atrás do volante
confiante porque o nível de autonomia do carro é bom. E aí o cara ia ficar lá viajando, dormindo, cortando a unha do pé, né, que nem alguns fazem. E o carro ia estar lá dirigindo sozinho. Porém, existe uma pequena chance de o carro dar uma causada. Se causar, a culpa é da empresa e do cara, dependendo, né, porque é uma área cinza ali. Então ninguém quer ser nível 3, porque fala que nível 3, assim, para a empresa é péssimo, porque meio que vai dar um nível de autonomia que a pessoa não vai precisar botar a mão no volante, até onde eu pesquisei. Porém, se der um acidente, a culpa pode ser da empresa também, dependendo. Então, imagina o tanto de caso que pode dar. E cara, que já é gente que causou e vai botar a culpa na empresa, imagina o tanto de processo e não sei o que ia gerar. Então, nenhuma empresa fala, não, eu não tenho nível 3, não tem. Não, eu não. Você acha que é, mas não é. Porque aqui, ó, meus papéis todos falam que não é. Então, assim, eu acho que a Tesla, né, dizem que ela já está nível 3 avançado, né? E mesmo assim ela fala que ela é nível 2. Ela fala, não, é um nível 2 Plus, né? Justamente por essa questão legal, né? De não precisar ter que fazer toda essa burocracia e não sei o que, e não lidar com problemas se o carro causar. Então nível 3, nenhum carro aqui pelo menos é nível 3. E assim, eu falei que aqui quase não tem, né? Diferentemente na China, tem carro autônomo pra caramba que são nível 4. Então na China o negócio já tá muito mais disseminado do que aqui. Uma outra coisa legal também que eu lembrei, só, né, trazendo uma outra ramificação aí, é a questão de você ter o piloto automático, né? Tem alguns carros aí no Brasil, né, a partir de um certo modelo mais premium, ou um modelo intermediário que já tem, né, às vezes, que você aperta o piloto automático, né, ou seja, você tá lá andando a 70 por hora, apertou o piloto automático, ele vai manter os 70 por hora. Só que obviamente você fica aqui, ó, no volante, seguindo a faixa ali e tal, indo embora. Mas ele vai manter os 70 por hora. Só que se o pangaré ali na frente breca com tudo, porque ele queria ver a capivara na Marginal Tietê, se você não brecar, o carro bomba, vai entrar com tudo ali, vai virar um só. Então, a questão principal também é que quando você tem esse piloto automático nesses carros, você tem que ficar atento. No piloto automático de bastante SUV aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é assim também no Brasil, né? Porque eu nunca tive um SUV grande e avançado e sei lá o que no Brasil. Então, se tiver, me deixa no comentário, por favor. Mas, por exemplo, bastante SUV aqui, ele tem, né, esse esquema de manter a velocidade. Mas o interessante é que se o carro da frente brecou porque queria ver a capivara na Marginal Tietê, o carro aqui ele breca. Óbvio, se for aquela brecada com tudo, você assume e breca, né? Mas assim, brecadas normais de um trânsito normal, ele breca. Então ele breca, acelera, breca, acelera. Isso é muito legal, né? Porque para aqueles trânsitos meio mais chato assim, né? Que, obviamente, em rodovia tal é onde eu uso mais. Essa questão de brecar e acelerar ajuda muito, muito. Só que tem um outro nível também. E às vezes se você tá saindo da faixa, o carro, ele te traz de volta, né? Mas isso ele traz uma vez, duas, tá? Ele não é sempre. Depois de uma, duas vezes que ele trouxe pra dentro da faixa, ele fala, não, você é um pangaré do caramba, assume aí. Não vou mais te trazer pra dentro da faixa. Aí ele só apita. Mas, por exemplo, muito carro elétrico, né? Que nem o Tesla, ele tem isso que eu vou falar, né? Inclusive esse que eu tô dirigindo também tem. Que é o quê? Inclusive eu vou ligar aqui agora. E ó, tô fazendo a curva. E o carro, ele segue a faixa. Isso é muito legal. Ó, as mãos aqui, ó. Estralando aqui o dedo, dando um tchauzinho pra câmera. Então, esse sistema, ele consegue manter a velocidade, consegue brecar. Ó, o caminhãozão ali cortou na frente, o carro já deu uma brecada. Só que você tem que botar a mão no volante de 15 em 15 segundos, mais ou menos. O Tesla, ele também tem essa função, só que ele tem de fábrica, tá? Que é seguir a faixa. Então, essa função de seguir a faixa, ele não é um full self-drive, né? Ele não vai seguir o GPS e te levar para casa. Mas assim, rodovia, avenida ou percursos longos reto, ajuda pra caramba. Então, geralmente você liga, deixa só um dedo ali, né? Porque ele de 15 em 15 segundos vai falar, bota a mão no volante. E aí, se você não pôr, ele fica apitando até desliga. Então, é bom você, né, ficar pelo menos com a mão no volante. Mas às vezes você fica com um dedo ali, ó. E aí o carro, ele já identifica que você está segurando no volante. Então essa função, que não é um full self-drive, não é uma autonomia, já é muito presente em bastante carro aqui também, né? Então espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa questão de carros autônomos, né, o quanto isso está ou não disseminado aqui nos Estados Unidos. Se eu, né, conseguir trazer para você alguma informação que você não tinha sobre essa questão de todo Tesla tem full self-drive,
como que funciona, é confiável ou não, como que as pessoas têm utilizado e quais são os outros carros que tem, existe realmente carro que está se dirigindo sozinho. Então tentei cobrir essa parte que assim, eu lá aí no Brasil não tinha visibilidade nenhuma, né? Então a gente olhando de longe, é meio maluco isso, né? Tesla é uma coisa chique, fancy, né? Que aí o pessoal, o cara importou um Tesla e levou pro Brasil, porque no Brasil eles vendem mega caro. Vende, na verdade, até no Web Motors, eu tava olhando aí, vende Tesla lá. E uma galera que, sei lá, se importa legalmente e tal, e vende lá, mas não é nada barato. Aqui um Tesla, né, ele é bem acessível, tá? Inclusive aqui no sul da Califórnia tem Tesla pra cacilda, tem muito Tesla. Né? E ele é bem comprável, né? A maioria faz leasing, na verdade, né? Que eu posso fazer um outro vídeo sobre essa questão de leasing, mas a galera tem muito, e assim, muito frequente você ver aqui no sul da Califórnia a galera andando de Tesla. Então, isso é um tema assim que, para quem tá no Brasil, né, quem não vive aqui assim, né, não tá constante em contato, é difícil você ter essa ideia, né? Principalmente essa questão de carro autônomo também, né? É difícil também, porque eu fiquei imaginando, imagina se tivesse Waymo e Robotaxi no Brasil, né? Só com a chegada do Tesla, teve todo aquele quebra-quebra de histórias de taxista que ia lá, chamava o Uber, e aí um monte de cara com táxi de beisebol tava lá escondidinho, aí o Uber chegava, cadê o cara? E saiu os malucos com o taco de beisebol correndo, e o cara dirigindo que nem desesperado para fugir. Então, imagina se fosse um Waymo, né, um robotáxi. A galera ia destruir, depredar todos os carros, né? Então, infelizmente, por isso que algumas coisas não... É difícil, né? Vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir alguma empresa ter coragem de lançar no Brasil, né? Imagina, ia ter um monte de Waymo capengando, caindo aos pedaços aí, que a galera vai ter destruído, ou tipo, vamos arrancar o sensor do teto para ver como é que ele fica. Olha ali o carro andando sem o sensor. Então ia rolar uns negócios meio sem noção, imagino eu. Mas infelizmente, né, acontece, né? Se aconteceu com o Uber, imagina o que aconteceria com os robotáxi ali, os carros autônomos. Mas é isso. Espero aí que você tenha aprendido alguma coisa ou tenha sido informativo. Esses tipos de vídeos que eu gravo aqui indo ou voltando pro trabalho é mais uma ideia de podcast. Então, né, se você tá até aqui, nossa, vai ser muito raro se alguém tiver até aqui. Meia hora de vídeo, quem vai ser o maluco que vai ouvir meia hora de blá 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 e maluquice e cara que não tem foco e não consegue se ater ao tema principal. Mas vamos ver. Se você tá até aqui, deixa um comentário, por favor, porque você é um guerreiro e eu não aguentaria ouvir o mesmo por meia hora. Mas beleza, tamo aí junto. Valeu, até mais, até a próxima, hein? Lembra de ver os outros vídeos do canal aí. Stop recording.